Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de matemática, isso mesmo. Na aula de hoje nós vamos aprender a analisar e interpretar situações, problemas para entender o que está sendo pedido, certo? O que precisamos entender primeiramente é que as situações, problemas são o quê? São situações que precisam de uma solução, isso mesmo. Quando se fala em situações, problemas, a gente precisa se atentar em algumas informações que essa situação, problema vai nos trazer, certo? Que nos permite aí chegar a essa solução. Essas informações são o que chamamos de dados, certo? Mas e aí você pergunta, por onde devemos começar? Nós vamos entender melhor ao longo dessa aula. Eu sei que mesmo antes de ler o texto da situação problema, já fica logo naquela ansiedade, né? Vocês já ficam aí logo naquela ansiedade para saber se a situação problema vai nos exigir que façamos um cálculo de somar ou de subtrair, né? Eu costumo muito ouvir aquela perguntinha, é de mais ou é de menos, professora? Mas aí a gente tem que entender o seguinte, que para resolver uma situação problema, nós temos uns passos a seguir. E que passos são esses? Olha só, o primeiro passo para se resolver uma situação problema é... O que está escrito aqui? Ler. Isso mesmo. Nós devemos, primeiramente, antes de tudo, ler a situação problema. E aí eu vou colocar esses passinhos aqui para a gente ir, né, sempre relembrando, certo? Depois de ler a situação problema, o que nós devemos fazer? Nós devemos, olha só, interpretar. Muito bem. Depois que ler a situação problema, nós vamos ter que interpretar. Mas, professora, o que é interpretar, né? Verificar toda a situação, tudo que está escrito, né? E, principalmente, verificar o quê? Quais são os dados dessa situação problema, certo? Toda situação problema vai nos trazer uns dados aí que vai nos permitir chegar a uma solução, certinho? Então, vamos colocar aqui, ó. Precisamos identificar quais são os dados, né? No momento aí em que estamos interpretando, no processo de interpretação da situação. Depois, nós devemos fazer o quê? Nós devemos identificar a operação que será realizada. E aí que vem aquela perguntinha. Será que eu vou utilizar a subtração ou será que eu vou utilizar a adição nessa situação problema, né? E aí, depois que nós seguirmos para esse passo, temos um outro ainda. Vamos colocar aqui. Depois de identificar a operação que será realizada, o que a gente tem que fazer? Olha só o que está escrito aqui. Esse é o nosso próximo passo. É efetuar a operação, certo? Então, depois de identificar qual a operação que nós vamos utilizar, vai ser de mais ou de menos, professora? Depois disso, nós vamos efetuar a operação. Estão entendendo direitinho até aí? E, por fim, o que nós devemos fazer? Nós devemos responder as perguntas da situação problema, certo? Responder as perguntas da situação problema. A pergunta ou as perguntas, porque nós vamos encontrar situações problemas que só tem uma pergunta, um questionamento, e também vamos ter situações problemas que vão trazer mais de um questionamento, certinho? Então, olha só, para fixar bem, quais são os passos que nós devemos seguir para resolver uma situação problema. Primeiro de tudo é ler. Devemos ler toda a situação problema, para depois disso poder interpretar, certo? E aqui, nesse processo de interpretação, nós vamos identificar os dados que a situação problema está nos trazendo. Depois disso, nós vamos identificar a operação que será realizada,
Será que nós vamos utilizar adição ou subtração? Depois nós vamos efetuar essa operação e depois, por fim, responder as perguntas que a situação problema está nos trazendo, certo? Mas aí você pode até perguntar, professora, como é que eu vou saber ainda assim, se dentro de uma situação problema eu vou utilizar a adição ou a subtração? Calma que eu trouxe aqui algumas diquinhas para vocês, olha só. Vou colocar aqui primeiro esse aqui e depois eu vou ler para vocês, certo? São dicas que você não pode esquecer e que vai lhe ajudar bastante. Olha só, todas as vezes que na situação problema tiver termos que nos dê a ideia de acrescentar, somar, agrupar, adicionar, total, ganhar, achar, ao todo e mais, todas as vezes que tiverem esses termos ou que nos remeter à ideia desses termos, então nós vamos utilizar a adição, muito bem. E para subtração, quais são os termos que vão ter aí na situação problema? Olha só. Todas as vezes que na situação problema tiver esses termos ou termos que nos tragam essas ideias, a menos, subtrair, tirar, perder, a diferença, resto, diminuir, emprestar, dar ou gastar. Quando tiver esses termos ou termos que nos tragam essas ideias, então nós vamos utilizar a subtração, certinho? Então vamos lá para um exemplo para entender melhor como que a gente vai seguir esses passos. Aqui eu trouxe para vocês uma situação problema, né? Onde nós vamos primeiro lá para o nosso primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É ler, né? Vamos fazer primeiro a leitura. Olha só, acompanhem comigo. No aquário de Beatriz, haviam 8 peixes azuis e 9 peixes amarelos. Qual o total de peixes que haviam no aquário de Beatriz? Olha só, eu trouxe para vocês duas estratégias que nos ajudariam aí a resolver essa situação problema. A primeira estratégia é imaginar a situação. Então, você pode imaginar dessa forma. Até trouxe aqui para vocês, olha. Quem é essa? Essa é a Beatriz, muito bem. E aqui do lado dela tem o quê? Tem o aquário dela, né? Por enquanto ele está vazio. Mas o que está dizendo a situação problema? Quais são os dados que essa situação problema está nos oferecendo? Olha só, está dizendo que haviam 8 peixes azuis e 9 peixes amarelos. Aqui embaixo nós vamos ter algumas questões que vão nos auxiliar nesse processo de interpretação dessa situação problema. Olha só o que está perguntando aqui. Quantos peixes azuis haviam no aquário de Beatriz? A gente volta lá na situação problema e olha só a informação que a gente encontra. No aquário de Beatriz haviam 8 peixes azuis, né? Então a gente vai colocar dentro do aquário os 8 peixinhos azuis. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Então aqui a gente consegue imaginar, ver direitinho os 8 peixinhos azuis que tem dentro desse aquário, né? Então nós vamos colocar aqui. Quantos peixes azuis haviam no aquário de Beatriz? 8. 8 peixes azuis. E quantos peixes amarelos haviam no aquário? Olha só o que a situação problema nos diz. Que haviam 9 peixes amarelos, né? Então, vamos imaginar. Vamos colocar aqui os 9 peixinhos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? E aí a gente pode até colocar a resposta já aqui, porque isso aqui é que vai nos ajudar a interpretar a situação problema, certo? E aí qual seria o outro passo? Identificar o que essa situação problema está pedindo. Qual é a pergunta? Olha só, qual o total de peixes que haviam no aquário de Beatriz? Olha só o termo que está utilizando nessa situação problema. Lembra que é um dos termos que tem lá naquele nosso quadro de adição. Então, nós sabemos que nós vamos o quê? Nós vamos juntar a quantidade de peixes azuis com a quantidade de peixes amarelos, né? E aí, juntando, nós vamos contar todos eles juntos e vamos descobrir o total de peixes que tem aqui dentro desse aquário, certo? Vamos lá contar junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, né? Então, aqui a gente já encontra a resposta para a pergunta: qual o total de peixes que haviam no aquário de Beatriz, né? Então, aqui nós vamos ter a nossa resposta. Haviam no aquário de Beatriz o total de 17 peixes. Olha só como fica mais fácil interpretar qualquer situação, problema dessa forma, concorda comigo? Muito bem. Tem uma outra forma de também resolver essa situação. Olha só a segunda estratégia, é organizar os dados em quadro de valor de lugar, né? Aqui a gente vai colocar a quantidade de peixes azuis, a quantidade de peixes amarelos, e aí a gente vai somar dentro desse quadro, certinho? Qual é a mesma quantidade de peixes azuis? Vocês lembram? Vamos voltar aqui. A situação problema nos diz que nós temos 8 peixes azuis e peixes amarelos serão 9, né? Então, nós vamos colocar dentro desse quadro a quantidade de 8 junto com a quantidade de 9 e vamos somar. Quanto que é 8 mais 9? Naquela situação, a gente viu que é 17, né? Olha só, precisamos observar que unidade deve estar sempre embaixo da unidade e a dezena no seu devido lugar, certo? Haviam no aquário de Beatriz o total de 17 peixes, certo? Juntando os azuis com os amarelos. Deu para entender direitinho? Então, olha só, essa nossa aula fica por aqui, mas na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse conteúdo com algumas atividades, combinado? Essa nossa aula fica por aqui. Para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!